nós queremos te apresentar agora o teu filho que está ministrando a tua palavra. Meu Deus, usa ele como canal de bênção para abençoar a tua igreja. Meu Deus, descortina os segredos da tua palavra, abre a fonte da palavra. Meu Deus, e ministra aquilo que tu queres ministrar, e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Usa o teu servo como canal de bênção para a glória do teu nome e prepara os nossos corações para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. De mocidade, mais uma oportunidade para louvarmos ao Senhor e agradecermos. Ageu, capítulo 2. Eita, glória. Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 9, está escrito: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pode sentar, a igreja amada do Senhor. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deus aqui, E a o profeta luz, Ageu fala da glória da segunda casa. neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Ainda Exércitos. diz em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2: pôs-se em pé o rei Davi e disse: meus irmãos e meu povo, tenho um propósito no meu coração de fazer uma casa de repouso para a arca do concerto. Aí no versículo 3 ele diz: mas Deus me disse, porque é homem de guerra, derramaste muito sangue, não edificarás a casa. Versículo 6 de 1 Crônicas 28 está escrito: teu filho Salomão edificará a casa. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. E o rei Davi estava com plano de fazer o templo do Senhor, a casa do Senhor, mas o Senhor não quis que ele fizesse. Davi deixou tudo preparado para o seu filho, destruiu os inimigos. Era um tempo de paz para o rei Salomão construir o templo do Senhor. Diz as escrituras, diz os estudos que o rei Davi acumulou nessa época, somando todos os tesouros, foram 3.750 toneladas de ouro. 3.750 toneladas de ouro e 37.500 toneladas de prata, bronze e ferro para construir o templo do Senhor. E ele foi lá, o rei Salomão foi construir o templo do Senhor em 2 Crônicas 2, versículo 5. Salomão disse assim: edificarei a grande casa do Senhor, porque o nosso Deus é o maior Deus de todos os deuses. E foi isso, acumulando tesouro, e foi construído aquele templo. Esse templo foi feito 970 anos antes de Cristo, e demorou 7 anos para construir o templo. E o rei Salomão foi lá construindo o templo do Senhor, edificando e fazendo o templo do Senhor, e inaugurou o templo. Diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a glória do Senhor encheu o templo. Em 2 Crônicas 7, 1, o rei Salomão orou e desceu fogo do céu. Versículo 2 diz que encheu a casa, a glória do Senhor, e os sacerdotes não podiam entrar na casa por causa da glória do Senhor. E foi construído aquele templo, e aquele templo era um lugar de oração. Em Isaías 56, 7 está escrito: este lugar será chamado casa de oração. Aleluia! E aquele templo foi para os judeus um lugar de consagração, de oração, de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas no decorrer do tempo foram se corrompendo, porque em tempo de paz é que o crente começa, ou nós mesmos, a dar uns vacilos na vida. E o rei Salomão escreveu em
em Eclesiastes 7:29, bem sei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções. O rei Salomão se atrapalhou sozinho, se corrompeu sozinho nessa época do templo. E esse templo era um templo muito lindo e maravilhoso, cheio da presença de Deus. Dizem os estudos que Jerusalém foi 12 vezes destruída, 20 vezes sitiada e 50 vezes capturada. Tudo porque não obedeceu o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz em Êxodo 24:7, quando o Moisés leu o livro do concerto aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor faremos e obedeceremos. Mas eles não obedeceram. Por isso Jerusalém era capturada, era destruída e sitiada pelos inimigos. E foi destruído aquele templo porque eles roubavam os ouros da casa do Senhor e ia saqueando tudo. Depois construíram o segundo templo. E aí o Senhor Jesus vem. E quando Jesus entra naquele templo, ele vê a corrupção daqueles homens vendendo animais, cambistas, trocando moedas. E Jesus disse em Lucas 19, 45 e 46, em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Glória a Deus! Batendo naqueles lugares com raiva, porque a casa do Senhor é casa de oração. E decorrer do tempo, nosso Jesus mataram ele e ressuscitou. E ficou um tempo lá. E a história diz: 70 anos depois de Cristo, o general Tito de Roma foi atarefado para abater uma rebelião do povo judeu, porque o povo judeu começou a se revoltar a querer tirar os romanos de lá. E 60 mil romanos marcharam contra Jerusalém. O general Tito, que se tornou depois imperador, ficou batalhando para derrubar aqueles lugares, aquelas muralhas de Jerusalém, até que conseguiu. E foi um massacre. Se eu não me engano, nos estudos diz que mais de 1 milhão de judeus morreram. E por dia eram 500 mortos. E assim foi a destruição. E lá, vamos agora em Marcos capítulo 13. Livro de Marcos capítulo 13. E essa destruição de Tito, o Senhor Jesus já tinha falado. Marcos capítulo 13. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Olha o que diz as Escrituras Sagradas, Marcos 13. Marcos 13, capítulo 1, versículo 2. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras, que edifícios. Respondeu Jesus e disse: vê essas coisas, grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra. Jesus falou sobre isso. E hoje o templo é eu e você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 19: acaso não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E outra linguagem fala templo. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Ageu 2,5 diz: o meu Espírito habitará no meio de vós e não temereis. E o Espírito Santo passou a morar dentro de nós, porque hoje o templo não sobrou, só sobrou os muros de lamentação, e os judeus oram hoje. Mas o templo hoje somos nós. É a igreja do Senhor, é aquele que se converte a Jesus e entrega a sua vida, e o Espírito Santo passa a habitar nele, ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele passa a ser casa do Senhor. A Bíblia diz em João 4: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós e habita até hoje naquele que se entrega a Ele. Ele habita sobre aquele crente, sobre aquele que busca a face do Senhor. Ele habita dentro de mim e de você. E o diabo sabe disso. Por isso que ele quer destruir o homem, porque o homem é casa do Senhor. Jesus disse em Lucas 11, 24 e 25, e Mateus 12, 43 a 45, que quando sai um demônio de uma pessoa, ele vai procurar em lugares áridos e procura a casa de novo, porque nós somos a casa.
Quando há um vício, você está tomando uma cerveja, usando droga, fumando, se prostituindo, você está acabando o templo do Senhor. Nós estamos matando o templo do Senhor. Nós estamos arruinando, nos corrompendo. E o diabo sabe, e ele quer que eu e você não nos converta ao Senhor, para não sermos morada do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 2, 22, porque juntamente estou sendo edificado para a morada de Deus no Espírito, em outra linguagem fala habitação de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. É por isso que eu não entendia quando um amigo meu se convertia, ele mudava. E eu falava, você não vai tomar uma gelada mais? Não, agora eu sou crente, mas eu não entendia que ele era templo do Senhor, que ele era casa de Deus. E eu queria saber aquilo. Até que um dia me converti ao Senhor. E hoje eu quero ser casa favorita do Senhor. Eu quero morar com Ele. Eu quero comunhão com o Espírito Santo. Eu quero montadas com Ele e viver uma vida reta, digna, para buscar o Senhor, a sua face, a sua presença, ser cheio da graça do Espírito Santo e falar, sai diabo, sai correndo, por causa da graça e da presença de